A verdade é que grande parte da advocacia não sabe usar embargos de declaração. Olá, sou Giovanni Fialho, ex-assessor de ministros do STJ por mais de 12 anos, e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo a este vídeo no qual vamos destrinchar todos os detalhes do queridinho, salve, salve, idolatrado embargo de declaração. Sabemos que ele não é tão novo assim, tem na legislação há quase um século ou um pouco mais, mas de qualquer forma ele é um incompreendido. Eu sinto dizer isso e vou explicar tudo, mas antes, clique aqui embaixo, curta, compartilhe, comente, deixe registrada a sua grande sacada, a sua grande ideia deste vídeo, ok? Os embargos de declaração, eles não são um recurso para qualquer coisa. Não, embora sejam usados como tais. Os embargos são um recurso de fundamentação vinculado. Os recursos podem ser de fundamentação livre ou vinculada. Entre os de vinculado, temos embargo de declaração, embargo de divergência, recurso especial e recurso extraordinário. Os embargos de declaração, apelidados de aclaratórios, eles só são cabíveis em quais hipóteses? Essa você sabe de cor. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Mas aí é que tá a questão, cara pálida. A maioria não entende o que é cada um desses conceitos, opõe os embargos como se fosse ideia de rever aquele julgado, de tentar um rejulgamento, e aí eles são realmente protelatórios. Você vai tomar na tarraqueta. Se fudeu! Vamos entender o que é cada uma dessas situações. Isso aqui determina tudo. Primeiro, omissão. O que é efetivamente uma omissão? Não é omissão porque, olha, não falou de um ponto específico, ou até é. Como é o seu nome? Não sei. Você não vai dizer seu nome? Não. Tá bom. Eu vou mostrar a desconsola do seu carro, tá bom? O problema é seu. Mas esse ponto tem que ter sido alegado antes. Digamos que você entra com uma apelação, um agravo de instrumento, um recurso em sentido estrito, uma petição dirigida ao tribunal ou contra razões, seja também em caso de análise originária, uma petição qualquer, e aí você alega aquele ponto. Você vem, por exemplo, na apelação e alega uma determinada tese de ilegitimidade ativa. E o tribunal, silêncio sobre esse assunto. Aí sim, é uma questão importante. Você entra com embargo de declaração dizendo houve omissão. Artigo 1022, inciso 2 do CPC. E por isso o tribunal tem que se manifestar. Aí sim, cabimento dos embargos de declaração. Uma outra hipótese. Você alegou a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual. O tribunal calou sobre isso. Ué, peraí, isso aqui é importantíssimo, uma tese de defesa que está sendo alegada, como é que o tribunal não fala? Embargo de declaração, sem dúvida alguma, 619 do CPP. Omissão. Não se manifestar o acórdão ou a decisão judicial sobre um ponto importante que foi oportunamente alegado. É só isso. O segundo é a contradição. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Essa aqui é a mais incompreendida. Mais incompreendida. Por que que a contradição é mais incompreendida? Porque é muito comum alegar-se contradição relativamente a algo que não tem nada a ver com o que foi decidido. Por exemplo, você entende que aquele acórdão foi contrário ao que está na lei, expressamente contrário, ou contrário a uma súmula do Supremo, a um recurso repetitivo do STJ. Aí você entra com embargo de declaração dizendo o acórdão foi contraditório em relação ao artigo X ou ao julgado tal. Para! Você é vergonha da profissão! Tá passando vergonha? Para de falar cocô. Por quê? Você tá falando cocô simplesmente porque a contradição tem que ser interna. Interna, leia-se, lá do início do acórdão até o final dele.
Só isso é o interno. Tudo que está aqui fora é externo. Então, se eu começo a falar uma coisa e termino falando outra, isso aqui é uma contradição. Vamos pegar um exemplo real. Entendo que estão presentes todos os requisitos para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e blá, 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 blá. Ante o exposto, indefiro a desconsideração da personalidade. Mas peraí, rapaz. Você está falando lá dos requisitos todos, que estão presentes. Até falou. E por isso você negou? Qual o sentido? Está contraditório. Entende? Isso é uma contradição interna. O pressuposto não corresponde à conclusão. Ou o que está no acórdão, no voto, não corresponde ao que está na ementa. Aí sim, isso é uma contradição interna. Não existe contradição quanto à lei, quanto ao julgado, quanto ao precedente, quanto às provas, quanto às alegações. Não. Contradição é começou de um jeito, terminou de outro. Não faz sentido. Uma coisa não leva a outra. Isso é contradição. Terceira possibilidade, obscuridade. Aquela coisa obscura, que você não sabe claramente o que é que está ali. Não dá para entender. Não dá para entender. A meu ver, é a hipótese mais intuitiva dos embargos de declaração. Você está conversando no bar, já tomando lá uns gorós, tá meio alto e tal, brincando e tal, se divertindo. Happy hour, sexta-feira. Ô papai, vou pra balada, mamãe, vou pra balada. E quando você menos espera, eles estão em uma rede. Ó, só modelo! Babalinha! E aí alguém fala uma história e de repente você não entendeu. A pessoa falou rápido demais, falou arrastado demais. E aí você fala, o quê? O que você falou? Obscuridade. Você não conseguiu compreender adequadamente. Isso. Os embargos de declaração você opõe todos os dias quando não entende o que seu colega, seu amigo, seu namorado, seu amante, seu cachorro, seu papagaio falou. Pronto, é a mesma ideia. O que uma coisa você está falando aqui não dá para entender nada. Velho, o que tem a ver? Vamos dar um exemplo jurídico. A responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos seus animais. Uma coisa é a responsabilidade civil dos pais em relação aos atos dos filhos. Outra coisa é a responsabilidade civil dos donos em relação aos atos dos seus animais. Ele está misturando tudo? Você vai perguntar para ele e falar, o que o tem a ver com as calças? Nada! Então, você tem que mostrar aqui a obscuridade. Olha, tá estranho isso aí. Tá? Hoje eu acordei feliz, por isso o céu tá rosa e eu vou casar. É o quê? Essa é a obscuridade. Lembre que você opõe embargos de declaração todos os dias ao perguntar de novo o que alguém falou porque você não entendeu. Essa é a ideia. A quarta hipótese é o erro material, que foi inserido no Código de 2015 e que não havia no CPC de 73, mas ele foi criado por construção jurisprudencial e doutrinária, agora positivado, artigo 1022, inciso 3 do CPC. Digamos que você vai para aquele date, aquele namoro, aquele encontro, tá lá com aquela pessoa queridinha, sexta-feira, aquele clima, vinhozinho. Pode até colocar uma musiquinha aqui agora. Não. E aí, na hora do vamos ver, você, em vez de chamar ela do nome, chama por outro. Ih, ó. Peraí, o que você falou aí? Já era. Confusão. Erro material é uma coisa simples dessa. Digamos que na decisão erre o nome da parte. Um exemplo clássico de erro material. Não, a parte é Ronaldo Ribeiro e saiu lá escrito Roberto Ribeiro. Não, peraí, embargo de declaração por erro material para corrigir que o nome é Ronaldo e não Roberto. Tranquilo, um exemplozinho clássico. Também referir-se ao nome da causa. Trata-se de ação de obrigação de fazer e você entrou com uma ação de responsabilidade civil, uma ação reparatória, indenizatória. Então, peraí, só para corrigir, porque tem efeitos, muitas vezes, lá na frente. É uma coisa simples. E daí vem também o erro de cálculo, que tem algumas outras complicações, principalmente na fase de execução e tal, mas que também pode ser considerado aqui para fins de correções, porque ele seria um erro material. Além disso, um nome para cada coisa. Se você tem 4 filhos, Antônio, José, Eduardo e Raimundo,
O Antônio é o Antônio, o José é o José, o Eduardo é o Eduardo, o Raimundo é o Raimundo. O Antônio não é o Raimundo não é o José não é o Eduardo. Entendeu? Pois é, já causou até a confusão. Cada um é um. Ou seja, omissão é uma coisa, contradição é outra, obscuridade é outra e erro material é outra. Então, se você já viu isso aqui que eu vou falar, olha, você vai ficar de cabelo em pé. Eu fico, acho horroroso. E é técnico demais. Quando vem a petição dizendo assim, o acórdão incidiu nos vícios de omissão, contradição, erro material, com obscuridade. Aí vem com 2 ou 3 ou 4 vícios. Sabe o que você está fazendo? Dá até coceira. Por quê? Porque você está atirando para todos os lados, não sabe o que vai fazer, não sabe o que quer da vida, não sabe para que serve aquilo ali tudo. E você simplesmente está jogando para todos os lados. Mostra desconhecimento técnico, mostra que é uma tentativa de rejulgamento, é a primeira visão, a conclusão inconsciente. Porque quando você sabe o que está fazendo, você é preciso, você é assertiva. Você vai e diz, o acórdão foi omisso, porque o assunto tal foi alegado na apelação, não foi analisado, e por isso é um assunto relevante, precisa ser esclarecida essa omissão. Às vezes, e na maior parte das vezes, uma lauda resolve. Precisão. Para de sair aí que nem uma metralhadora, parece o Rambo, né? Não, seja que nem um sniper, que você, atira e é um tiro só. Então, embargo de declaração, para finalizar, ele tem aspectos próprios e, por isso, você pode, no recurso especial, alegar afronta ao artigo 1022 do CPC ou 619 do CPP, mostrando qual foi o vício específico. Não sai dizendo que foi tudo, não, que não está adequado com a lei, que não analisou essa prova, que não fundamentou bem. Cara, são coisas diferentes. Tá bom? Então, embargos de declaração. Se você não entendeu esse vídeo, reveja antes de eu pôr embargo de declaração a ele, para a gente não fazer um vídeo também protelatório.